Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu acabei de voltar de Connecticut. Eu tava na casa do meu filho, aniversário dele dia 3, e nós passamos juntos, eu, ele, a minha filha mais nova e o meu genro, e foi alguns dias assim maravilhosos. Então eu tô assim bem energizada. O aniversário foi lá em Connecticut e nessa época do ano é muito lindo lá, é muito gostoso, o clima é maravilhoso. Não é tão quente como aqui na Flórida, né? Mas eu já tô há um tempo coletando umas perguntas que estão me fazendo lá no Instagram e eu vi que existem bastante pessoas, né, com mais ou menos com a dúvida no mesmo sentido. Então eu fiz esse vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. É mais um bate-papo, mas de repente você pode se identificar com essas perguntas deles e de repente é bem interessante, né, o que nós vamos conversar. Então vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação de que está sempre repetindo os mesmos problemas na vida? Mesmo quando tenta fazer tudo certo? Eu estava pensando nisso porque recebo muitas mensagens aqui no canal e no Instagram e às vezes as pessoas completamente diferentes me contam histórias que parecem ter a mesma raiz e talvez você se identifique com algumas delas. Outro dia, uma seguidora me escreveu dizendo assim: Jane, eu não entendo o que acontece comigo. Eu trabalho, eu me esforço, as pessoas elogiam o que eu faço, mas eu nunca me sinto boa o suficiente. Parece que sempre falta alguma coisa. Eu comecei a conversar com ela, perguntei como tinha sido a infância dela. E sabe o que ela me respondeu? Minha mãe me amava, mas me cobrava muito. Eu sempre escutava que eu podia fazer melhor, que eu precisava me esforçar mais. Isso aconteceu comigo também. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido, porque aquela mulher não estava vivendo apenas a vida adulta dela. Uma parte dela ainda era aquela menina tentando provar que merecia aprovação. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja você, porque eu passei por isso. A pessoa conquista algo importante e, em vez de comemorar, ela já está pensando no próximo desafio. Ela recebe um elogio e imediatamente ela responde: imagina, não foi nada. Percebe que isso é triste? Como isso é triste? Porque muitas vezes a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de uma aprovação que deveria ter recebido quando era criança. E eu vou contar outra história. Um seguidor me escreveu algo que me chamou muita atenção. Foi assim: Jane, eu estou cansado. Parece que eu resolvo os problemas de todo mundo. Dos meus filhos, da minha mulher, dos meus irmãos, dos meus amigos. Quando alguém tem um problema, eu sou a primeira pessoa que eles procuram, né? E eu pensei assim: nossa, quantas pessoas vivem assim, né? Então eu perguntei para ele: quando você tem um problema, para quem você liga? A resposta demorou alguns minutos e depois ele escreveu: para ninguém. Aquilo me tocou profundamente, porque muitas pessoas que cresceram em famílias difíceis aprendem muito cedo que precisavam ser fortes, precisavam cuidar dos outros, precisavam segurar as pontas. E hoje são adultos que ajudam todo mundo, mas não sabem receber ajuda. Você é assim? Você tem dificuldade de pedir ajuda? Tem dificuldade de dizer que está cansado? Tem dificuldade de admitir que também precisa de colo às vezes? Porque isso também pode ser começado lá atrás. E teve uma mensagem que chegou há alguns meses que me fez refletir bastante. A seguidora escreveu assim: Jane, acontece uma coisa estranha comigo. Quando tudo está indo bem, eu começo a ficar nervosa. Olha que interessante. Ela não estava preocupada quando as coisas estavam ruins. Ela ficava preocupada quando as coisas estavam boas. Já aconteceu isso com você?
Você começa um relacionamento e fica esperando a decepção. Fica um pé aqui, outro lá. Consegue um trabalho melhor e fica esperando ser mandado embora. Recebe uma boa notícia e imediatamente pensa, deve ter alguma coisa errada. Eu perguntei para ela como era o ambiente da casa dela quando era criança. E ela respondeu que nunca sabia o que ia acontecer. Às vezes estava tudo bem, às vezes havia gritos, às vezes havia tensão, às vezes haviam brigas. O cérebro dela aprendeu que segurança não durava muito. Já viu aquele ditado, tudo que é bom dura pouco? A gente fala muito isso, né? E a gente também acredita nisso. E hoje, mesmo quando está tudo tranquilo, o corpo continua esperando uma tempestade. Percebe que essas coisas são profundas? Às vezes a gente acredita que tem um defeito, que nasceu inseguro, que nasceu ansioso, que nasceu com medo. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes são adaptações que fizemos para sobreviver. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quantos aqui sentem culpa quando colocam limites? Eu vejo isso o tempo todo. A pessoa diz, Jane, eu não consigo falar não. Ela empresta dinheiro que não quer emprestar. Ela faz favores quando não quer fazer. Ela cancela os próprios planos para agradar os outros. E depois fica ressentida. Mas sabe o que normalmente existe por trás disso? Medo. Medo de não ser amado. Medo de não pertencer. Medo de ser rejeitado. Medo de não fazer parte. Medo de decepcionar alguém. E esses medos costumam nascer muito cedo. E é por isso que eu sempre digo aqui no canal, nem tudo que você faz hoje começou hoje. Muitas das nossas dificuldades são apenas a continuação de histórias antigas que nunca foram compreendidas. E existe uma outra situação que eu vejo frequentemente, talvez você também já tenha vivido isso. A pessoa está prestes a prosperar. Surge uma oportunidade incrível. Um novo negócio. Um novo relacionamento. Uma mudança positiva. E justamente naquele momento ela trava. Ela procrastina. Ela desiste. Ela cria problemas onde não existe. Medo de trocar o certo pelo duvidoso. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ela não se joga. E depois ela fala, Jane, parece que eu me saboto. Será? Mas será que é sabotagem? Ou será que existe uma parte dela que ainda acredita que não merece ser feliz? Porque quando uma criança cresce ouvindo críticas, rejeição e desvalorização, ela pode carregar essa programação para a vida adulta sem perceber. E aí a prosperidade bate na porta, mas ela não consegue abrir. Porque no fundo ainda existe uma voz dizendo, isso não é para você. Você não merece. Você não é capaz. É duro, né? E é justamente aí que começa o trabalho de cura. A cura não acontece quando você se julga. A cura não acontece quando você briga consigo mesmo. Ela começa quando você entende a sua história. Quando você percebe que muitos comportamentos que hoje estão atrapalhando a sua vida foram criados por uma criança que estava apenas tentando sobreviver, entendendo o mundo com pouca informação. E eu quero que você pense comigo, qual dessas histórias mais parece a sua? E da pessoa que nunca se sente suficiente, a da pessoa que carrega o medo nas costas, ou a da pessoa que vive esperando algo de errado, ou então da pessoa que se sabota quando está perto de prosperar. Escreve aqui nos comentários.
Porque quando compartilhamos as nossas histórias, percebemos que não estamos sozinhas. E talvez o primeiro passo para mudar um padrão seja justamente enxergá-lo. Aquilo que você reconhece, você pode transformar. Aquilo que você compreende, você pode curar. E aquilo que foi aprendido na infância não precisa continuar comandando o restante da sua vida. Porque você merece muito mais do que sobreviver. Você merece viver com leveza, com paz e com amor próprio. E com a certeza de que não precisa mais carregar sozinho os pesos do passado. E aí começa o processo de soltar. E quando você começa a entender isso e responder as suas perguntas, por que eu sou assim, quando começou, entende isso? Entender o que aconteceu com você, você faz o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Para esse tipo, pensando neste problema, como é ruim você se sentir travado, entende? Então é para este momento, para esta emoção que você vai começar a fazer o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Nisso você vai limpar essa crença e a partir disso você pode começar a pensar em outras coisas. E quanto mais coisas você resolver, mais fácil a sua vida vai fluir. E também mais chances da prosperidade entrar na sua vida. Porque quando você trava, quando você se sabota, a prosperidade não entra. Ela vai embora. Então, pensa nisso. Escreve aqui. Qual dessas pessoas, desses problemas você se identifica? E vamos resolver. Aloha!